No capítulo 14, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Essa ingratidão tem relação ao grau de evolução ou à educação no lar? O fato de se ter filhos ingratos não é uma característica que significa a evolução dos pais. Jesus já dizia isso no seu diálogo com Nicodemos, que o Espírito sopra de onde quer. Então, o que procede do corpo é corpo e o que procede do Espírito é Espírito. Então, nós não podemos ter a crença de que meus filhos são, na verdade, vinculados a mim pelo padrão espiritual que eu tenho. Então, se eu sou evoluído, meus filhos serão também evoluídos e vice-versa. Não. Nada indica nada. Eu posso ter uma condição de pais evoluídos com filhos em condição de serem espíritos problemáticos. Aí você vai dizer, Yuri, como é que fica isso, poxa vida? Se o pai é bom, a mãe é boa, por que o filho é ruim? Porque, de repente, os pais estão num processo de missão. Ou, de repente, eles podem ser bons, mas eles têm alguma questão em aberto ainda com esses espíritos, que podem ser antigos comparsas do passado. Os pais melhoraram, mas os filhos não. Então, agora, os pais, que antigamente eram os que os estimulavam ao erro, agora vão cuidar para que eles saiam do erro. E aí você vai encontrar situações de ingratidão filial, mesmo com pais vivendo de maneira satisfatória. Eu recomendaria a leitura de duas questões do Livro dos Espíritos. A questão 582, que vai dizer que maternidade e paternidade são missões e que compete aos pais educar os filhos e que essa é uma responsabilidade que eles têm. E a questão 583, que toca mais de perto essa questão. Na 583, a pergunta é: se os pais fizerem tudo certo e o filho entrar pelo caminho errado, o pai é culpado? Ora, o pai fez tudo o que deveria fazer e o filho não entrou pelo caminho, a responsabilidade não é dele. Está dito lá. Não, se os pais cumpriram com a sua missão de paternidade e maternidade, a responsabilidade não é deles. Porque eles fizeram. Porque o meu papel não é salvar meus filhos, é dar a eles a condição de que eles se levantem. Você pegou aí do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, o item 9, não é? Pois é, aí nesse capítulo 14 tem aquela famosa mensagem da ingratidão filial, né? Que é da onde começa esse texto que você foi buscar. E aí existe aí num momento assim, ó: que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda. Tem um pedacinho assim: vossos cuidados, tarará, tarará. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Repare que a pergunta não é que fizeram os filhos confiados à vossa guarda, porque o que fizeram os filhos é responsabilidade deles. Agora, o que fizemos nós com os nossos filhos, aí é responsabilidade nossa. Então, se filhos são ingratos para os pais, isso não está ligado diretamente com a evolução e o equilíbrio do lar. Lógico que um lar equilibrado, ele pressupõe melhores condições para que o filho acerte, mas os pais não podem carregar a culpa sobre os ombros se eles construíram um lar harmônico, cheio de bons exemplos, e seus filhos enveredaram por um caminho diferente do que eles apontaram. Aí a responsabilidade passa a ser dos filhos, porque a evolução dos pais e dos filhos não tem qualquer correlação. Como a pergunta fala de filhos ingratos e não de filhos rebeldes, então nós estamos entendendo que ele teria motivo para ser grato aos pais. Então, vamos considerar que sejam pais que fizeram a sua parte.
E esse filho se tornou ingrato através das suas atitudes, né, da sua rebeldia, enfim, da sua conduta, que não condiz com aquilo que era esperado ante o amor, a atenção, a educação que recebeu. E o Elahá já colocou praticamente tudo, né? Nós não podemos agora, assim, condenar os filhos dizendo, não, são espíritos maus, são espíritos inferiores, são espíritos... Tá? Nós não sabemos, mas algumas vezes essas almas se unem no mesmo núcleo familiar para aprenderem a se perdoar, mesmo sem lembrar, olha a beleza do esquecimento, mesmo sem lembrar o que aconteceu. E muitas vezes aqueles pais já conseguiram receber aqueles espíritos com quem eles têm perrengas do passado, de uma forma tranquila, aceitando-os como filhos, desenvolvendo o amor por eles naturalmente. Mas as almas que renascem como filhos, talvez ainda guardem um grande ressentimento, uma grande mágoa no coração, intuitivamente. E quando olham, geralmente, ou o pai ou a mãe sentem uma aversão, recebem o carinho e sempre acham que aquilo é mentiroso, porque antes existia alguma coisa, algum sofrimento que foi imposto a esses espíritos, entendeu? Então, isso pode acontecer. Como podem ser almas ainda moralmente inferiorizadas e que não estão nem aí também? Mas, geralmente, o encontro dentro do lar tem muito essa natureza de uma mágoa mal resolvida. Então, confiemos, porque a vida não é só a carne. Ela se eterniza. As oportunidades que Deus nos dá são infinitas. E esses, hoje, que nós chamamos de filhos ingratos, filhos rebeldes, filhos problemáticos, como nós quisermos, são nossos filhos, são espíritos imortais e terão todas as oportunidades para vencer esse drama interno, esse drama mal resolvido. E nós podemos voltar a recebê-los, seja pelo compromisso, simplesmente por nós amarmos essas crianças.